Olá, Gernan, bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. O crime aconteceu exatamente neste ponto em que nós estamos, na Vila do Reinado, em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife. A vítima foi identificada como Aldeci Geraldo dos Santos, de 61 anos. Aldeci estava exatamente aqui, neste ponto que fica em frente à residência dele. O espaço é bem amplo, é uma espécie de sítio. E aqui eles trabalham com agricultura e também com madeira. A madeira utilizada no crime estava aqui. A gente consegue observar que tem muitas madeiras e o suspeito de ter praticado o crime realmente é o próprio irmão de Aldeci. Ele estava aqui com o irmão, ambos se desentenderam, daqui a pouco a gente vai detalhar esse motivo banal, eles se desentenderam, o irmão pegou uma madeira que estava aqui e acertou 3 vezes na região da cabeça. Ele caiu de imediato, os familiares ouviram a movimentação, correram para entender o que estava acontecendo e se depararam com Aldeci aqui no chão. Automaticamente, eles realizaram o socorro. Aldeci foi socorrido para a UPA de São Lourenço da Mata. Diante da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital da Restauração, no Recife, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira, por volta das 8 horas da noite. Ele foi socorrido, passou algumas horas internado no Hospital da Restauração, mas no sábado veio a óbito. Ontem, a família realizou o velório e também o sepultamento. Toda a família está aqui, topou conversar com a gente, ainda está muito abalada, mas quis conversar com a gente, principalmente para pedir por justiça, porque até o momento o suspeito não foi preso. Agora vamos falar sobre o motivo, realmente um motivo muito banal. Como dá para perceber aqui, o cinegrafista Jailson Guerra está mostrando, a gente está na área, na propriedade da família, é uma propriedade grande, aqui todo mundo mexe com a agricultura, tem animais também. E a informação que a família repassou para a gente é que o motivo dessa discussão que resultou na morte é isso aqui. Esse material de construção aqui. A gente consegue observar brasilite, madeira. O Aldeci teria comprado junto com o filho, Valdeci, de 19 anos, esse material aqui. Eles estavam pretendendo construir um espaço para acolher os animais, já que eles trabalham com isso. Eles já tinham alguns espaços aqui, mas eles queriam fazer uma reforma, melhorar a estrutura para acolher esses animais, até porque isso aqui é a fonte de renda da família. É com isso aqui que eles conseguem o sustento. Então, eles juntaram esse dinheiro, conseguiram comprar esse material foi comprado no último sábado, ou seja, uma semana antes do crime acontecer. E a família estava contando a gente que o suspeito de ter praticado o crime, que também tem acesso a esta área aqui, já que é um espaço familiar, não estava aceitando que esse material ficasse aqui, estaria o incomodando. Então eles começaram a discutir e Aldeci teria dito, calma, logo a gente vai arrumar um pedreiro para começar a construir o espaço. Então, rapidamente eu vou conseguir tirar isso daqui. Só que aí, por causa desse desentendimento, chegou um momento na sexta-feira, por volta das 8 horas da noite, que eles discutiram mais uma vez por causa desse material de construção. Aldeci veio para o lado de fora, para essa região da rua, quando o suspeito chegou de costas e deu 3 pauladas nele. Ele não conseguiu nem reagir. Foi simplesmente pelas costas. E aí, diante do fato, ele acabou caindo. E o primeiro a chegar por perto, a ouvir toda a movimentação, foi Valdeci, que está aqui do meu lado. Valdeci estava com o pai, pouco tempo antes, estava aqui todo mundo trabalhando. O pessoal começa cedo e trabalha até tarde da noite. Mas aí, perto de 8 horas da noite, o Valdeci entrou para tomar café, para jantar. E o pai ficou por aqui, não foi, Valdeci? Até que você ouviu uma gritaria, ouviu uma movimentação e pensou que tinha alguma coisa errada. E, de fato, o errado era seu pai no chão, que havia sido agredido
pelo próprio irmão, não foi isso? Bom dia para você. Bom dia, pronto. Com certeza foi esse depoimento que a senhora deu isso aí. A gente estava trabalhando aqui, que eu faço ração ali, aí estava a partir das 8 horas, como eu tinha dito. A gente terminou de 8 horas em ponto, que a gente viu a hora, aí a gente guardou os materiais, forrageira, tudo certinho. A gente ainda ficou aqui, movimentando, olhei o bicho ali porque tá perto de parir. Aí a gente ficou por aqui, aí deu 8h20, a gente pegou, foi tomar café. Meu pai não tinha chegado aqui ainda, porque se ele tivesse chegado e eu tivesse visto, eu ia ajudar ele a descarregar o carro de lenha. Aí foi na hora que aconteceu isso, aí eu estava dentro de casa e eu escutei o desespero. De verdade, foi só minha tia que estava aqui, porque Deus é tão bom, porque esse negócio todo não era para o meu pai. O que ele queria descontar a raiva todinha, ela em mim e no meu irmão ali. Porque vocês tinham comprado o material junto com seu pai? Porque a gente começou a criar bicho aqui e a gente estava crescendo. Trabalhava tudo certinho. E eu, todo mês aqui, como a gente começou a vender porco, aí ele não aguentava, porque ele se acordava de 3 horas, 4 horas da manhã para tirar capim para os boi dele. E ele trabalhava e não vinha nada. Aí a gente começou a trabalhar aqui, começou a subir e ele não aguentou. Foi até tal que ele não aguentou. O predeiro ali, que ele trabalhava de vigia ali. Aí foi na hora que ele estava me dizendo que ele não aguentou, que ia pegar o dinheiro para começar a fazer pocica ali atrás, para começar a criar apoio. Estava dizendo aqui que eu estava ficando rico, com muito dinheiro, aí ele não aguentou. Aí eu estava só com esses porcos, aí eu comprei uma ninhada de carneiro, para começar com outra fonte de renda aqui. Aí foi na hora que ele não aguentou, ver se tudo, viu que eu comprei os material aqui. Aí infelizmente o acontecido não era com meu pai, era com a gente, mas nós serve ao Senhor. Deus é tão bom que tirou a gente dessa, porque isso aí poderia ser eu ou meu irmão, que é meu pé direito, minha vida. Ô Gernan, a gente observa como essa tragédia poderia ser ainda maior, não é? Porque ele está relatando que achava que esse crime seria para ele e não para o próprio pai. Então imagina que poderia ter sido maior, porque se ele estivesse, ele poderia ter sido agredido também. O outro irmão, você está aí ainda, ele estava até com a madeira, não foi? Você pode pegar, por favor, a madeira que foi utilizada no crime? Essa aqui, olha, um pedaço de madeira. O Aldeci estava ali no meio da rua quando o irmão teria chegado pelas costas e dado 3 pauladas na região da cabeça. Inclusive no laudo que a gente tem aqui, o laudo de óbito, ele consta traumatismo craniano. Esse seria o motivo dessa morte. Ele ficou internado no Hospital da Restauração, mas não resistiu e acabou falecendo. O pai, o Aldeci, ele era casado com a Adriana. A Adriana está aqui, a Adriana Oliveira, está aqui do meu lado. E ouvindo todo esse relato, acho que passa um filme, né? Tudo muito recente, já que ele faleceu no sábado, há 2 dias. E aí você é bastante abalada, porque está relembrando tudo isso, que é uma dor que só sabe quem vive, Adriana. E se eu tivesse junto, eu também teria morrido, porque eu passei um bom tempo sem falar com ele, eu era intrigado dele. Do suspeito? Do suspeito, porque ele já entrou dentro da minha casa e disse na cara dos meus filhos que se tivesse um revólver tinha disparado tudinho na minha cara. E eu quero providência, porque desde o sábado eu não estou dormindo com esse assassino solto, eu quero justiça. Adriana, falando sobre o assassino, a gente recebeu um posicionamento da Polícia Civil que confirmou esse homicídio, disse que ele fugiu após a agressão e a investigação já foi iniciada para tentar elucidar esse caso. Só que enquanto ele está solto, a família está muito apreensiva porque tem medo que ele retorne ao espaço e cometa algum crime com outra pessoa da família. Ele falou, se viesse para cá ia me matar, ia matar minha filha desse jeito.
peito. Inclusive está gestante. Tá gestante, eu não quero que isso aconteça, Jesus. Eu já perdi, meu marido, o pai dos meus filhos, eu não quero que isso aconteça, Jesus. A gente está com Gernan no estúdio, a gente percebe que ela está bem emocionada, bem nervosa. Se o pessoal, inclusive, puder pegar uma água para ela, né, porque dá uma acalmada. Enquanto isso, o Gernan está no estúdio, tem uma pergunta para fazer para a gente. Gernan. Ô, Renata, eu gostaria de saber o seguinte, como era o comportamento desse suspeito e como era a convivência dele com o irmão? Ele tem um histórico de violência, é isso, Renata? Tem sim, Gernan. Eu vou passar a pergunta para a Adriana, mas de antemão eu estava conversando com todos antes da gente entrar ao vivo e todo mundo estava contando que o temperamento desse suspeito já era um temperamento mais agressivo, que ele se desentendia com os familiares, mas também com a vizinhança, já tinha tido discussões em outros momentos, então a relação já não estava muito boa, não era, Adriana? E antes de acontecer isso, já vinha tendo problema aqui no quintal, não é de agora. Já vinha, ele já bateu até no irmão dele, o irmão dele hoje em dia não está debaixo da terra, primeiramente Deus, e segundo eu e a irmã dele. Esse irmão seria outro ou então esse outro aqui? Aqui. Aí, para resumir na história, né? Ele tirava o sossego aqui de todos, não era só meu, dos meus filhos, nem do meu marido, não, era com tudo. Tudo dele era agredir, ameaçar, tá entendendo? Aí eu quero providência, porque do jeito que foi meu marido, ia sair o quê? 3 caixão aqui, dos meus filhos e o meu. Porque a gente, como mãe, jamais quer ver o nosso filho, né? Estirado com uma paulada, ou de tiro, ou de facada. O filho, ele pode ser pior bandido, mas a mãe não quer ver o mal dos filhos. Aí é que nem eu tô dizendo, a gente quer justiça. Ou esse homem preso. Eu não vou fazer não, porque eu sou evangélica e jamais eu vou mexer o que ele fez com meu marido. Se, por acaso, se acontecer, a gente saber que mataram ele, importante que não foi eu, tá entendendo? Eu só quero justiça, que esse homem não pode estar solto. Ô, Adriana, você relatando outras situações de agressão, de violência, esses desentendimentos, em algum momento, vocês procuraram a polícia para relatar essa ameaça que estava acontecendo ou vocês tinham medo e sempre silenciaram? Não, por mim eu agia, mas o problema, quem tinha que reagir era as famílias dele. Tá entendendo? Irmão, irmã, porque se fosse só eu, não ia dar em nada. Tinha que se reunir tudinho e ir para a porta da delegacia para prestar uma queixa sobre ele, para ele parar com isso, porque só ele que queria ser o dono daqui. E antes de acontecer de manhã essa briga, que foi de manhã, ele disse, hoje aqui morre gente, ou mulher ou homem. Então já teve a ameaça logo cedo? Justamente. Aí pronto, eu fiquei com medo. Quando aconteceu isso, eu não estava em casa, eu estava na igreja, que eu saí desesperada da igreja, que quando ele chegou lá, que me contou, eu estava até com a minha neta não caiu no chão do desespero que eu estava, porque a irmã que foi comigo segurou ela. Quando chegou aqui, meu marido já não estava no local, ele já estava na UPA de São Lourenço da Mata. Então imagina o que você sentiu. Você foi para um ambiente acolhedor, que é a igreja, um ambiente de fé, de esperança. Sai de lá, volta para a tua residência com o teu marido agredido, violentado, desacordado, para horas depois você descobrir que ele não está mais aqui entre nós, vivo. E ele disse, antes de acontecer isso, ele já vinha dizendo que sempre queria fazer algo comigo, mas ele não conseguia. Por quê? Porque Deus não deixava ele tocar em mim, tá entendendo? Aí como ele viu que ele não me atingiu, pegou meu marido na traição. Tá entendendo? Porque foi de costas, né? Ele estava andando de costas quando de repente só sentiu a paulada aqui na altura da cabeça. Foram 3 pauladas e ele não conseguiu nem ter reação para virar, tentar se defender, porque ele estava de costas. De repente sentiu a agressão e já caiu no chão. Foi, justamente, né? Aí é que eu tô lhe dizendo. Eu, na hora, se eu tivesse junto também,
eu estava também morta também, porque do jeito que ele teve raiva do meu marido e ele já vinha tendo raiva de mim, era que ele ia fazer pior comigo. O filho dele quer falar também. Antes de eu conversar com ele, eu queria explicar para o pessoal que o Aldeci, ele era casado com a Adriana, teve outro casamento antes. No total ele tem 10 filhos, quase todos estão aqui, todo mundo muito abalado, mas ainda assim abriu as portas da TV Guararapes para conversar com a gente, porque agora a família está clamando por justiça. A Polícia Civil já emitiu uma nota dizendo que deu início às investigações e todo mundo quer que isso seja solucionado o mais rápido possível, porque deu para perceber o temperamento do suspeito. Então, diante desse temperamento, desse histórico de agressões e ameaças, o medo que o pessoal tem é que ele retorne para cá, para este local e tente fazer alguma coisa com qualquer uma outra pessoa da família, né, Adriana? Porque eu tô aqui tô dormindo assombrada, eu não posso ficar aqui para fazer minhas coisas, porque a gente fica assombrado, que eu só penso que ele está por aqui, porque aqui é grande, todo canto tem mato. Minha neta não tem acesso de ficar no quintal mágico, porque do jeito que ele fez isso, isso é um bicho, ele faz até com a criança. Aí é que não estou dizendo, tem que ter justiça, que esse homem não pode estar solto. E outra, não é a primeira vez que ele faz isso. Ele já matou um, já desquartejou, botou dentro de um saco. Aí eu tenho medo, do jeito que ele faz isso, ele faz com qualquer um. Cara desse, ele não tem nada a perder, não. Ou seja, esse suspeito, que é seu cunhado, ele já assassinou outra pessoa. Ele já tem homicídio, não é o primeiro homicídio com o irmão dele, não. Ele já tem outro homicídio. Tá entendendo? Aí a gente fica aqui, até os irmãos dele, as irmãs dele, tá tudo com medo, que a gente fica. Quando eu vou dormir, que o cachorro bate na porta, que eu não tô, olha, perante a Cristo, desde sexta-feira, eu não sei o que é dormir. Eu só vou ter um sossego de receber uma notícia que ele está ou preso ou mataram ele, aí eu vou me sossegar. Hoje eu vou para a igreja, mas meu pensamento vai ficar aqui por causa dos meus filhos, da minha filha que está desse jeito. E é uma situação que jamais vai ser esquecida. Nós estamos há 2 dias praticamente do caso, do dia que aconteceu, né? Foi na sexta, ele foi socorrido, mas só no sábado que houve a confirmação da morte por causa da gravidade dos ferimentos. Para você que está chegando agora no balanço geral, o motivo desse crime, gente, foi um motivo muito banal. Por causa daquele material de construção ali, os filhos tinham comprado com o pai, eles trabalham e moram nesse terreno, é uma área rural, eles guardam animais aqui, tem porcos, tem galinhas, e eles compraram esse material justamente para dar uma melhorada na estrutura do espaço, porque isso aqui é o ganha-pão deles. Eles trabalham com animais, trabalham com materiais recicláveis, com madeira também. Então, com toda essa situação, por causa dessa madeira aqui, desse brasilite, esse material que foi comprado para melhorar a estrutura, o irmão suspeito de cometer o crime não estava aceitando, porque esse material estava aqui, ele estava incomodado com isso. E aí houve várias discussões e uma semana depois que o material foi comprado, houve esse crime, essa morte. O Aldeci foi surpreendido com aquela madeira ali que estava na mão do suspeito. Ele estava de costas quando recebeu as 3 pauladas nas costas e na região da cabeça e rapidamente caiu. Foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A família está muito abalada, o sepultamento aconteceu ontem, então é tudo muito recente, mas ainda assim com aquele sentimento e a sensação de justiça. Um pedido de socorro para que a justiça investigue o caso, elucide, encontre esse suspeito que logo depois da agressão fugiu. A família disse que num domingo ele apareceu aqui,
confirmando que tinha feito isso, mas em seguida fugiu. A polícia não confirma essa informação, mas foi a família que relatou tudo isso, que no dia seguinte, no dia depois da confirmação da morte, ele esteve aqui e ainda ameaçou os outros familiares. E aí o medo de Adriana agora é que ele volte para cá e ele faça alguma brutalidade, cometa alguma agressão com o resto das pessoas, até porque ele já tinha ameaçado a Adriana em outros momentos, já havia ameaçado os sobrinhos, que são os filhos de Adriana. Então, olha a desestrutura da família por causa desse suspeito, que, segundo a família, já tem um histórico de agressividade, de violência, um temperamento agressivo e explosivo. E esse temperamento resultou nessa morte do próprio irmão. O Aldeci tinha 61 anos e foi agredido a pauladas aqui em frente da própria casa. Então, imagina como é que a Adriana está. Viu que o marido foi assassinado de forma cruel, de forma brutal e ainda, além de tudo isso, tá com medo agora, né, Adriana? Tô bastante com medo, eu não tô dormindo. E antes disso acontecer, também já teve uma tragédia aqui, eu não morava aqui. Mas assim, quando eu vim morar aqui, o vigia já me orientou que ele também deu uma paulada num rapaz, que ele ficou em coma, ele ficou entre a vida e a morte. Ele também foi preso por causa disso, tá entendendo? O rapaz não morreu porque não chegou o dia dele. Mas o rapaz, que eu fiquei sabendo, ele ainda tem sequela pelo que ele fez. Aí a gente quer uma atitude, a justiça tem que procurar, tem que ser feita, que a gente não pode estar assim, não. Que um assassino desse, lugar de assassino, tem que estar na cadeia. Assassino não pode estar solto. É verdade. A gente está aqui em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife, acompanhando toda essa situação. Repercutiu bastante no final de semana. Um irmão matando outro irmão por um motivo muito banal, por causa de um material de construção que foi colocado aqui neste espaço. Eles trabalham com isso e por causa desse desentendimento resultou nessa morte. Gernan, eu volto contigo aí no estúdio e qualquer nova informação a gente retorna daqui de São Lourenço da Mata. Volto com você.